Paulo atuava nos grandes centros. E a sinagoga é uma demonstração disso. Ele só passou por cidades importantes do império, pelo menos ali na regiãozinha dele, né? Atenas, Corinto, né? Depois Éfeso, são cidades importantes. Então, isso faz parte da estratégia de Paulo. Qual estratégia? O evangelho precisa ser visto. O evangelho precisa ser ouvido pelo máximo de gente possível. O evangelho não pode ficar escondido em pequenos guetos, em pequenos bairros, em pequenos lugares. Não, o evangelho precisa ser proclamado estrategicamente em locais com o maior número de fluxo de gente, com a maior quantidade de massa de gente para poder ouvir o evangelho. Era isso que Paulo fazia. Não era um segredinho onde ele contava para um, contava para outro. Não, não, não. Ele ia em grandes lugares e nesses lugares ele procurava os locais exatos para muita gente passar. Então, quando nós pensamos até mesmo na nossa igreja e na mensagem que nós carregamos, que é a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, a pergunta que nós precisamos fazer é como anunciar o evangelho à maior quantidade possível de pessoas. Como que nós, como comunidade cristã, como a nossa igreja em Avaré, pode impactar a cidade de Avaré, a região de Avaré, o país, com a mensagem que nós temos, que é a mensagem da cruz. Então, isso tem que ser pensado, isso tem que ser elaborado. Graças a Deus, né, se a gente pensar aqui no nosso prédio, na localização, nós estamos num local de fácil acesso, não é? Facilmente nós chegamos aqui. Então, nós já estamos tecnicamente num local mais estratégico. Mas, muito mais do que uma divulgação de placa de igreja, eu não estou falando de divulgação de placa de igreja, eu estou falando de divulgação do próprio evangelho. E isso não só nós, como comunidade cristã, precisamos pensar e elaborar projetos e estratégia para alcançar almas, os eleitos de Deus, mas cada um de nós, individualmente, o que nós podemos fazer para alcançar almas? O que nós podemos fazer? Né? Uma sugestão é usar nossas mídias sociais. Ontem, eu e a Jéssica estávamos... Ontem ou hoje? Foi ontem? Nós estávamos assistindo aquela sala de prosa do Hernandes Dias Lopes com o Gerê. E eles deram uma sugestão simples, mas muito efetiva. Use o seu celular para divulgar a palavra de Deus. Use o seu Facebook, use o seu Instagram como arma de ataque contra o inimigo, divulgando o evangelho, anunciando as boas novas. Né? Não use o seu celular apenas para fofocar, né? Para ver o que não deve, mas também para anunciar o evangelho. Isso era uma estratégia de Paulo. Paulo usava a sinagoga, lá no primeiro século. Hoje nós podemos usar o quê? As redes sociais, a comunicação, esse prédio, enfim, nós precisamos pensar nisso, porque o evangelho precisa ser comunicado a todas as pessoas.